Caríssimos irmãos, estamos no primeiro domingo da Quaresma. Agora, daqui para frente, a Quaresma, do ponto de vista litúrgico, ela tem uma solenidade maior do que esses dias que sucederam ao domingo, ao quarta-feira de cinzas. A igreja vai como assim, degrau por degrau. Quarta-feira de cinzas, uns dias ainda assim de penitência, mas menos. Agora uma solenidade maior, mesmo penitência, mas solenidade maior. E lá no fim da Quaresma, tempo da paixão. Então, na proximidade da morte de Nosso Senhor, a solenidade aumenta ainda. E assim a igreja, com uma maneira didática, vai nos conduzindo a compreender o que se passa no coração de Nosso Senhor e da graça que Nosso Senhor nos reserva. Nosso Senhor sabe nos conduzir. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. E a liturgia nos ajuda a ver que é verdade. Porque a paixão do Nosso Senhor é algo que nos ultrapassa totalmente. Mas se a gente é guiado pela liturgia, a gente vê que é possível, que não é uma coisa assim, não. A missa é a renovação do Calvário, no entanto, a gente consegue assisti-la. A gente não fica horrorizado, a gente não tem assim um pânico, porque Deus tempera as coisas, a luz muito forte que vem dele, que vem da paixão, passa por um filtro, de certa maneira, e chega a nós na nossa medida. Então Deus atenua as coisas para nos tornar possível a nós que a gente se aproxime dele, a gente aproxime desses grandes mistérios. Foi sugerido a muitos, né, a todos, na verdade, de fazer esse exame, esse bilhete de Quaresma. O que é o bilhete de Quaresma, senão o que Nosso Senhor acaba de fazer no Evangelho de hoje? Naquele tempo foi Jesus enviado pelo Espírito Santo ao deserto. O que ele foi fazer no deserto? Depois de haver jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E nesse momento que o demônio vai se aproximar dele. Então o demônio vai certamente atrapalhar o senhor e as senhoras no cumprimento das práticas da Quaresma. Por quê? Porque o demônio ele tem inveja da gente. O demônio tem inveja incomensurável, porque ele não pode ter mais o céu, ele não pode ter mais a visão beatífica, ele não pode ter mais aquilo para o qual ele foi criado. E ele nos olha com uma inveja que não tem nome. Ele vê que uma alma pode receber o Santíssimo Sacramento, ele vê que uma alma pode viver em estado de graça, ele vê que uma alma pode crescer nas virtudes, ser movida pelos dons, que ela pode conhecer a verdade, que ela pode aprofundar essa verdade pelo estudo, pela meditação, pelo livro da Quaresma, por todos os meios que a igreja nos dá, e isso causa nele um furor. Então, vendo que Nosso Senhor havia jejuado 40 dias, e ainda sem saber quem era o Nosso Senhor, ele é movido de uma fúria terrível. Ele vai se desmascarar de uma maneira tão evidente. Por que isso? Porque ele detesta o sacrifício. O que é o sacrifício? O sacrifício é um sinal externo de uma submissão e de uma honra interna. A alma deve a Deus uma honra. A alma bem elevada, bem nascida, sabe que ela foi criada. E ela sabe, ela tendo um coração bom, ela sabe que ela deve uma gratidão a Deus acima de todas as gratidões. Então, uma alma bem nascida, ela olha para Deus e fala, ela honra a Deus e submete a Deus. É por Deus que eu tenho meu ser. Eu dependo de Deus totalmente. Deus me criou. Deus é o meu Senhor. Deus é tudo. Então, a alma honrando a Deus, submetendo a Deus, faz um sacrifício interior de submissão. Mas ela vai exprimir como nós somos seres de corpo e alma, é a submissão interior, que é a principal, que é a alma do sacrifício,
vai se exprimir por uma coisa externa. O sacrifício por excelência é o sacrifício da cruz. Mas podemos dizer que os outros existem também, mas são derivados da cruz e menores que o da cruz, evidentemente, e não realizam a ideia de sacrifício de maneira tão perfeita. Mas o bilhete de Quaresma é também um sacrifício. Primeiro que eu faço ele para Deus. Se alguém fizer o bilhete de Quaresma só para a saúde, bota lá dieta cetogênica, né, e faz lá, assim eu vou ficar melhor de saúde. Isso aí não é um sacrifício. Pode ser difícil, mas não é sacrifício. Não confundir o que é difícil com o que é sacrifício. O sacrifício é oferecido a Deus. Se eu fizer uma coisa difícil, mas para mim não é sacrifício, não tem a nota de sacrifício. Então, nós devemos, durante a Quaresma, durante toda a nossa vida, e mais ainda durante a missa, nos unir ao sacrifício de Nosso Senhor. Nosso Senhor na cruz e na missa se submete totalmente a seu Pai. Ele foi atendido, como diz São Paulo, por causa da sua reverência. A sua reverência para com o Pai. Essa é a alma do sacrifício. Então, nós devemos nos unir a essa reverência de Nosso Senhor, essa submissão de Nosso Senhor, para bem assistir à missa. E fazendo assim, a gente faz nosso o sacrifício que não é nosso, que é o sacrifício do Nosso Senhor. Mas Ele quer que nós participamos a Ele, porque nós formamos um corpo, uma só família, da qual Ele é a cabeça e nós somos os membros. Se Ele se oferece em sacrifício, devemos oferecer junto com Ele. Mas além da missa, há o jejum, na quarta-feira de cinzas, há o jejum na sexta-feira santa. Há alguma coisa que eu possa oferecer a Deus durante a Quaresma? A esmola que eu posso dar. Jejum e esmola são os dois atos principais com o qual a Igreja nos propõe de passar a Quaresma, ao menos de fazer um gesto para Deus. A esmola feita por amor de Deus, feita para algo de Deus. Eu faço uma esmola só para ficar livre de uma pessoa um pouco importuna e que assim eu faço só por isso, não é um sacrifício. Sacrifício é algo feito na intenção de mostrar nossa dependência, nossa submissão e nossa honra que a gente deve a Deus. Então o demônio, vendo que Nosso Senhor tinha de maneira eminente essa submissão a Deus, percebendo, né, exteriormente, que o demônio não conhece o fundo da alma. O demônio não sabe se uma pessoa está em pecado mortal ou estado de graça. Ele não sabe. Mesmo quando um pecador cai num pecado, ele não sabe se ela realmente pecou internamente ou não. Se houve alguma coisa, como está, ele deduz, ele acerta, certamente, mas na verdade ele não sabe. Em alguns casos ele pode pensar uma coisa e a realidade ser outra. Então quando ele vê Nosso Senhor jejuando daquela maneira, ele se disse, ele está jejuando para mostrar sua submissão a Deus. Isso mostra uma fúria danada. E uma fúria contida, porque ele vai chegar perto, Nosso Senhor, ele vai fazer uma pergunta, ele não vai, aparentemente, não vai se exceder. Isso mostra que uma pessoa pode estar numa cólera danada e uma cólera contida, que é o caso do demônio. O demônio é um ser de ódio, ele odeia Deus. Então ele vê que Nosso Senhor começou bem a sua Quaresma, né, por assim dizer. Ou melhor, ele já tinha terminado, por jejuado durante 40 dias e 40 noites. Então o demônio se aproxima e, chegando o tentador, disse-lhe, o demônio se aproxima de nós sem falar. Aqui ele falou. O demônio pode tomar uma forma externa e parecer um ser de carne e osso. Mas ele pode também, comumente é assim, ele nos sugere alguma coisa, mas sem palavras. Muito difícil saber se foi ele ou não. Habitualmente a gente diz que se uma pessoa tem de repente uma tentação muito forte, que não tem nenhuma conexão com o que ele está fazendo. Está aqui rezando na capela, depois vem uma tentação terrível de matar um sujeito, de fazer uma coisa contrária ao sexto mandamento, ou sei lá o quê, de uma coisa assim, aí a gente pode, não tenho certeza também não, pensar que essa mudança súbita na nossa mente pode vir do demônio.
O demônio nos tenta, isso é certo. Quando é que a nossa própria natureza, ferida pelo pecado original, nos inclina, ou então um hábito já adquirido, de pensar mal dos outros, ou de seja o que for, aí é o próprio hábito que nos faz entrar em tentação ou cair na tentação. Mas aqui ele aparentemente se aproxima de maneira muito ardilosa. Se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se convertam em pães. Ele quer quebrar o jejum, por assim dizer, nosso Senhor. Ele quer, sobretudo, perturbar aquela alma que ele vê tão devota a Deus. Ele percebe que ali existe uma intenção profunda de submeter a Deus e de honrá-lo. Isso o incomoda. Então, qualquer coisa é bom. Quando alguém está com raiva de alguém, está numa briga, ele joga tudo que encontra pela mão, ele joga em cima do outro. E então aqui ele pega tudo que ele puder, mas com um ar de que está calmo. Então ele fala, come, transforma as pedras em pão e come. E não estava na hora de terminar o jejum, então o Senhor não tem que receber ordens do demônio, nem sugestões, nem nós. Ao que Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão vive o homem. O mundo moderno precisa escutar isso melhor. Quase, não digo grande parte das campanhas eleitorais, ou são da apreciação, grande parte, tudo não, é feita em cima da economia do país. Se a economia subiu ou desceu, tudo isso. E o nosso Senhor nos diz, nem só de pão vive o homem. Também de pão, necessário, mas nem só de pão vive o homem. Parece que no tempo do anticristo, pelo menos as caixas, né, a economia do Estado irá bem, diz o Père Emmanuel. Então você poderá ter, às vezes, um grande mal aliado a uma prosperidade financeira. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Da importância de escutar o sermão, importância de ler o livro da Quaresma, importância de prestar atenção na leitura do Evangelho, da Epístola, a importância de meditar a palavra da Sagrada Escritura. A Escritura é bom ler, mas é bom ler com um acompanhamento, porque tem passagens na Escritura que podem escandalizar alguns e tirar conclusões que não são boas. Por isso, a melhor que tem no Brasil, que eu conheço ao menos, é a tradução do padre Matos Soares, padre português, falecido já há muito tempo. Ela foi reeditada, acho que por 2 editoras diferentes. E ler, de preferência, começar a ler pelo Novo Testamento. E nunca deixar de ler as notas quando está diante de uma perplexidade, ver se a nota tira essa dúvida. Os protestantes leem a Bíblia sem notas autorizadas pela igreja e tiram conclusões aberrantes, que fazem com que eles sejam cegos, condutores de cegos, e ambos caem no buraco, tanto o pastor como seus seguidores. E ele então não vai se dar por vencido, ele vai levar a sua ousadia e pegar Nosso Senhor e levar para o pináculo do templo, coisa impressionante. Você se deixa tomar pelo demônio, pelos ares, e até o pináculo do templo, coisa inimaginável, para pensar. Mostra a ousadia do demônio. Na cruz também, foram os servos do demônio que o levantaram na cruz, então não é tão diferente. E disse-lhe, se és o Filho do Homem, lança-te aqui abaixo, está escrito, aos seus anjos ordenou acerca de ti, e nas mãos te tomarão, para que com o teu pé jamais tropeces em alguma pedra. A vaidade de fazer um milagre, o demônio ele não, para Nosso Senhor é de um ridículo infinito, mas para nós não. O demônio nos tenta às vezes, quando as coisas vão bem para nós, e que uma coisa dá muito certo para nós, todo mundo vem nos elogiar, e que isso dura um pouco de tempo. A inclinação para ter vaidade é muito grande.
E pode dizer até que é melhor para nós estar embaixo do que em cima. Melhor estar na dificuldade do que na glória. Porque nós somos muito frágeis. E o demônio achou que ele era também. Esse homem aqui é extraordinário, mas ele deixa sensível à glória, mesmo que seja vanglória. Então leva ele e fala, se joga daqui. Deus disse que os anjos te segurarão. Jesus disse-lhe, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tentar a Deus é fazer uma coisa absurda, mas dizendo, Deus vai me ajudar. Deus vai me tirar dessa dificuldade. Vou pular daqui de cima, Deus vai me segurar. Vou fazer uma compra absurda, vou gastar, me endividar completamente, mas tudo vai dar certo, se for pensando assim, né? Diz que a gente pode ter por cálculo, mas não porque a gente tentou a Deus. Não deve tentar a Deus. Tentar a Deus é ir contra o bom senso e achar que vai tudo bem, porque eu sou tradicionalista. Isso aí chama-se tentar a Deus. De novo levou o demônio a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos da terra. Ele disse, tudo isto te darei, se prostrado adorares, me adorares. O anticristo terá essa tentação, ele terá tudo na mão, pelo que a gente lê na Escritura e os pais da igreja, terá tudo na mão, tudo. E a gente tem essa tentação também. A gente não pode ter tudo, mas a gente pode ter um pouquinho. E a gente às vezes se compraz um pouquinho com um certo orgulho de poder, né? Poder de ficar, estender a nossa influência de uma maneira não humilde. São Gregório Magno fala muito mal daqueles que procuram as honras, mesmo quando é por uma coisa útil. Ele fala sobretudo, está falando dos cargos eclesiásticos, e de uma pessoa que quer de qualquer maneira chegar, assim, é a maior loucura que pode acontecer para um homem. Alguém quisesse a todo custo ser papa, então ele vai fazendo, né, e chega para a sua ruína, a pior coisa para ele, a desgraça, e no entanto ele acha que chegou no cume da glória, está chegando no mais profundo do inferno, está preparado para ele. E nosso Senhor vai responder, vai-te Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. O sacrifício é oferecido só a Deus. Então, voltando à ideia de sacrifício, o sacrifício ele é uma oblação acompanhada de uma certa destruição da coisa oferecida. Nosso Senhor se ofereceu ao Pai em oblação e só Deus merece isso. Só Deus merece a adoração, só Deus merece a submissão, só Deus merece a honra. E Nosso Senhor lhe deu essa honra que o demônio queria para ele. Por isso que o demônio faz que em certos lugares, devido à ignorância de muitos, onde fazem sacrifício ao demônio, de animais e de pessoas também. E como se o demônio procura para si que pertence só a Deus. Então, durante essa quaresma, animemos do verdadeiro espírito católico de oferecer a Deus a nossa alma totalmente em sacrifício interior. Submeter nossa alma totalmente como fez Nossa Senhora e Nosso Senhor e todos os santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.